E aí galera do Tecmundo, tudo beleza? Aqui é o Newton Kleina e a gente vai contar mais um capítulo da história da tecnologia, dessa vez sem ir muito lá pro passado. A gente vai contar a história de uma empresa bem recente, mas bem gigante já, que é a Netflix. Hoje, muita gente não consegue se imaginar sem a Netflix, cancelou TV a cabo por causa dela, passa madrugadas e finais de semana fazendo maratonas, mas você sabe de onde que surgiu a Netflix? Pois é, apesar de tão jovem, ela tem uma história que é muito bacana, cheia de reviravoltas aí, e a gente vai conhecer a história dela agora. A Netflix foi fundada em Scotts Valley, Califórnia, em 1997, por Reed Hastings e Mark Randolph. O Hastings nasceu em Boston, tem formação em matemática e mestrado em inteligência artificial. Em 91, ele ajudou a fundar uma companhia chamada Pure Software, que cria um depurador de sucesso para o Unix. 5 anos depois, a empresa é vendida e Hastings começa a focar em novos projetos. Já Randolph tem especialização em publicidade e vendas. Ele começou trabalhando na Micro Warehouse, que vendia PCs e acessórios por correspondência. Depois, ele foi para uma startup comprada pelo Hastings e se tornou vice-presidente de marketing por lá. Reza a lenda que tudo começou quando Hastings ficou incomodado de ter que pagar $40 de multa em uma locadora por devolver um filme atrasado. Só que essa história é muito boa, mas na verdade é muito falsa. A intenção é apenas contar uma situação comum na época para explicar o sucesso da Netflix. Na verdade, a Netflix foi fundada só depois de um longo estudo de mercado. O primeiro CEO foi o Randolph, que era especialista em vendas. A ideia dele, ele queria porque queria, era o sonho da vida dele, criar um sistema de vendas por correspondência em que você fazia o pedido pela internet. O primeiro teste deles foi com fitas VHS, só que elas eram muito caras e muito frágeis, então eles começaram a ver novos mercados. Aí eles resolveram testar um tal de DVD, um formato de mídia em disco que estava só começando nos Estados Unidos. O serviço começa a funcionar em abril de 1998 e, olha, não tem nada a ver com streaming não. Você acessava o site, encomendava filmes por lá e os DVDs eram entregues na sua casa. Terminou de assistir ou acabou o prazo? O motoboy passa de novo na sua porta, pega os filmes e você já pode aproveitar e encomendar mais. O pagamento era feito por título locado, não tinha nada de assinatura mensal. Esse modelo só veio em 1999 e foi ele que deixou a Netflix famosa. Você paga uma taxa fixa, pega e vê quantos filmes quiser e não precisa se preocupar com qualquer outra taxa, tipo o tal do atraso da locadora. No começo da vida, a Netflix quase foi vendida 2 vezes. Em 98, a dupla fundadora se encontrou com o CEO da Amazon, Jeff Bezos, e houve uma proposta de compra de $12 milhões. Ela foi recusada e hoje a Amazon é uma das grandes rivais da Netflix no streaming com o Amazon Prime Video. A segunda é a mais inacreditável. Em 2000, a Netflix se oferece para ser comprada pela Blockbuster, que era a líder absoluta no mercado de videolocadoras. O valor? $50 milhões. Troco de bala para a Netflix hoje em dia, mas uma fortuna que a Blockbuster hoje já não tem. Essa recusa da Blockbuster parece um pouco de falta de visão de mercado? Parece e é, mas se você analisar os fatos na época, ela faz um pouco de sentido sim. Na época, as vendas online que a Netflix oferecia era um mercado de nicho, você não tinha como saber se realmente aquele modelo de DVDs iria pegar e o streaming ainda não fazia parte dos serviços da Netflix. Além disso, a empresa não dava tanto lucro assim, então não seria uma compra certa como a gente falaria hoje em dia. Só que claro, vendo hoje a situação da Netflix e da Blockbuster, a gente sabe quem fez besteira nesse negócio. No mesmo ano, ela muda de logo e adota o formato em fundo vermelho, que a gente conhece até hoje. E vem também uma mudança na cadeira de CEO. Randolph sai em 2002 e deixa o cargo com Hastings. Ele já disse em entrevistas que gostava mais da fase startup da empresa e que o colega é o grande responsável pelo sucesso da plataforma. Hoje, Randolph trabalha com investimentos e na formação de novos empreendedores, além de ter cofundado uma empresa de software de análise de dados. Nesse mesmo ano, e agora com a proposta de ser totalmente independente, a Netflix inicia a oferta pública de ações e dá muito certo. Com esse dinheiro dos investimentos, no ano seguinte, 2003, ela atinge a marca de 1 milhão de assinantes. E daí, não para mais de crescer. Aí a gente viaja um pouco no tempo e vai para 2007, quando o modelo de streaming em vídeo é apresentado. Nessa época, ela também atinge a marca de 1 bilhão de DVDs alugados, mas esses discos estavam começando a ficar para trás. Nesse ano acontece uma coisa curiosa que pouca gente sabe. A Netflix anunciou um concurso para premiar com $1 milhão a equipe que desenvolvesse o melhor algoritmo de recomendação de conteúdo. Os vencedores foram cientistas da Bellcore Pragmatic Chaos, uma mistura da AT&T com o laboratório da Áustria. Esse algoritmo melhorava o da Netflix em pouco mais de 10%, mas no fim das contas ele nem sequer foi implementado. É que o concurso durou 2 anos e em 2009,
a implementação já seria muito cara em termos de engenharia, e o foco em streaming mudava todo o cenário. Mas isso não impediu a Netflix, que entrou na década seguinte a toda velocidade. Em 2010, ela estreia no primeiro país fora dos Estados Unidos, indo para o Canadá. Hoje em dia, para você ter uma ideia, são mais de 190 países com o serviço disponível. Até hoje é difícil conseguir a aprovação do governo da China, enquanto as regiões de Coreia do Norte, Síria e Crimeia sofrem restrições do próprio governo norte-americano. Em 2008, a Netflix sofre o seu primeiro grande susto na parte técnica. O banco de dados sofre aí alguns problemas e a empresa fica 3 dias sem enviar novos DVDs para os seus assinantes. Só que isso até que foi um pouco positivo, porque fez ela se espertar e adotar a computação em nuvem para guardar todo nos seus servidores. Ela então contrata o Amazon Web Services, olha só, logo a Amazon, que vai virar uma de suas maiores rivais. A migração completa de todos esses dados e processos é tão demorada e tão complexa que começou lá atrás e só terminou agora, em 2016. Na metade de 2011, a Netflix passa por uma mudança radical, que muita gente achou ter sido um erro. Ela se separa de vez do negócio de DVDs e deixa o nome Netflix como algo totalmente online por streaming. Já o serviço de envio de filmes e agora até games pelo correio passava a se chamar Qwikster, com W e K. Só que a divisão também significava que as contas seriam separadas e que os assinantes agora precisariam assinar a Netflix e o Qwikster para ter os serviços que antes eram um só. Em 2011, muita gente ainda não tinha o hábito do streaming e talvez nem mesmo uma boa conexão para isso. E como tudo ainda pode piorar, os preços aumentaram. Essa ideia de separação não durou um mês. Em uma postagem oficial no blog da Netflix, o CEO Reed Hastings pediu desculpas, falou que ia reparar o erro e ia rever toda a estratégia. Mas não deu muito certo não, viu? Porque naquela época centenas de milhares de norte-americanos não gostaram da decisão inicial e cancelaram o serviço de vez. Talvez eles tenham voltado agora, mas na época ficou bem feio para a Netflix. A empresa abandona então o nome separado, mas mantém o serviço de entregas em disco no domínio dvd.com. A primeira série de distribuição exclusiva da Netflix é Lillehammer, que conta a história de um mafioso isolado em uma pequena cidade da Noruega. Já em 2013, estreia House of Cards, a maior aposta de investimento da empresa até o momento, e o primeiro grande conteúdo original, inclusive em produção. Foram 100 milhões de dólares para 2 temporadas de 13 episódios cada. E nem precisa falar que deu certo, né? Essa foi a primeira série feita para o meio online que recebeu indicações das principais categorias do Emmy, ganhando 6, além de 2 Globos de Ouro. A Netflix também ficou famosa por salvar séries canceladas e dar uma segunda chance. Isso começou com a 4ª temporada de Arrested Development e também valeu para The Killing, 3 é Demais e Gilmore Girls. A última grande novidade até agora é um pedido antigo da comunidade. Depois de anos, no fim de 2016, ela finalmente libera o download de conteúdos para serem vistos offline, primeiro em tablets e smartphones e depois nos PCs. Antes disso, ela mudou o sistema de classificação de 5 estrelas para uma nota em positivo ou negativo. Mas claro que a Netflix já gerou muita polêmica. Para começar, os filmes originais não saem nos cinemas, o que irrita muitas distribuidoras e redes. Essas produções têm sido deixadas de lado em várias premiações tradicionais do cinema e a estreia em Cannes em 2017 foi com vaias. Além disso, a Netflix tem apostado muito, mas muito mais em conteúdo original. Ela tem criado mais séries e filmes feitos pela própria Netflix ou comprado os direitos de produções independentes. Um dos motivos é que o licenciamento de conteúdos de outras produtoras tem ficado cada vez mais difícil. Isso tem aumentado as críticas do público que não gosta tanto de algumas das produções originais e também pela falta de adição de algumas temporadas ou a retirada de séries. Um dos motivos disso, a Netflix criou o mercado de streaming e fez com que empresas tipo HBO e Fox criassem os próprios serviços e, claro, tirassem os conteúdos de lá. E a Netflix também é uma grande defensora da chamada neutralidade de rede, especialmente lá na sua terra natal, nos Estados Unidos. Isso porque várias operadoras já foram acusadas, olha só, de diminuir a velocidade dos assinantes que ficavam muito tempo no serviço de streaming. Ia acontecer com você? Comigo ia, hein? Mas olha, essas leis estão atualmente em discussão lá nos Estados Unidos e, por enquanto, o negócio tá jogo limpo, todo mundo com a mesma velocidade, mesmo vendo Netflix o dia inteiro. E como é que o Brasil entra nessa história? Bom, a Netflix estreia por aqui em 5 de setembro de 2011. A empresa conquistou o público inclusive com uma ótima atuação nas redes sociais e algumas propagandas incríveis para a internet. Fábio Júnior, Valesca Popozuda, João Kleber e até a Xuxa já estrelaram comerciais que bombaram por aí. O faturamento em 2015 aqui no país já era de 1,1 bilhão de reais, superando até o de algumas emissoras nacionais de TV aberta. E a empresa está decolando também em nível mundial. Foram 2,64 bilhões de receita só nos 3 primeiros meses de 2017, e ela atualmente acumula nada menos que 94 milhões de assinantes.
E é isso aí, pessoal. Essa é a história da Netflix, uma empresa super jovem que conseguiu rapidinho mudar o cinema, a internet e a televisão com seu sistema de streaming. Se você quer ver a história de outras empresas como essa contadas aqui no nosso canal, deixa aqui a sua sugestão nos comentários que a gente dá uma olhada e vai fazer sim. Toca aqui no sininho para receber a notificação antes de todo mundo, assina o nosso canal para mais vídeos como esse e até a próxima!